Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro escrito aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31. O assunto da palavra é cântico de vitória. Deus é por nós, glória a Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então vemos aqui que para o crente, para aquele que ama Deus, nada pode separar o amor de Deus, nada pode separá-lo do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O amor de Deus é tão grande que ele entregou seu próprio filho em sacrifício para nos salvar no vitupério da cruz. Olha que grande amor! Quem poderá ter um amor maior do que este? E olha que é alguém que já estava numa glória ao lado do Pai, no céu, mas se dispôs a vir a este mundo, nascer num lar bem pobrezinho, na glória a Deus, na casa de Maria, uma virgem, como estava escrito nos profetas, que uma virgem conceberá, glória a Deus, aleluia, aleluia, e veio a salvação a este mundo, a luz veio para o que era seu, e os seus não o receberam, glória a Deus, não o conheceram, mas todo aquele que creu, que o recebeu, o Senhor deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E o Evangelho chega até você. Hoje, mais uma vez, a palavra chega. E é uma palavra gloriosa. Cântico de vitória. Deus é por nós. Não importa o que você esteja passando nesse momento. Creia nesta palavra. Deus é por nós. Entrega a tua causa a Deus. Confia nele e ele tudo fará. Bendito é o nome santo do Senhor. Não desanime, não perca a esperança. A esperança nossa é Cristo Jesus. Glória a Deus, autor e consumador da nossa fé. Bendito é o nome santo do Senhor. Tenha fé, tenha confiança. Aleluia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Você confiando em Deus, você buscando servir a Deus, o que poderá te separar do amor de Deus? Se Deus é por você, quem será contra você? Bendito é o nome santo do Senhor. É tudo, Deus é tudo. Deus é poderoso, aleluia, para mudar todas as coisas, para, glória a Deus, resolver a tua situação, a tua causa. Glória a Deus, não desanime. Confia em Deus, que essa tristeza Deus tira do seu coração, essa angústia, esses remorsos,
confesse a Deus, glória a Deus, converse com Deus, ore a Deus, conte todas as suas causas para Ele, porque Deus se agrada daquele que se humilha, glória a Deus, daquele que se arrepende, daquele que volta, daquele que se converte, que muda para Deus as coisas, o seu caminho, se converta ao Senhor, glória a Deus, confie na palavra de Deus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ora, se Deus não poupou o seu próprio filho por amor do ser humano, do homem, da mulher, do jovem, do velho, de todo ser na terra que crê, glória a Deus, aleluia, como que não dará também para nós, que não dará para nós também a sua glória onde o Senhor Jesus está? O Senhor Jesus fez uma oração e disse: Pai, abençoa-os, para que onde eu estiver, eles estejam também. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor virá no último dia e levará a sua igreja para que onde ele está, para que onde ele esteja, a igreja esteja com ele. Glória a Deus. Aqueles que Deus deu para ele aqui no mundo, aqueles que vêm ao Senhor, que obedecem à palavra de Deus, à doutrina, ao convite do Senhor, que aceita o convite da salvação, esse estará com o Senhor Jesus na sua glória. Aqui no mundo, passamos por aflições, por tristeza, por dor, por enfermidades. O Senhor Jesus falou isso. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus passou pelas aflições nesta vida, glória a Deus, mas em tudo ele foi vencedor, aleluia. Mas não deixou de passar dor. A dor, quando foi pregado na cruz, foi terrível. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, aqueles espinhos grandes fincaram no couro da sua cabeça e o sangue escorreu pela sua face, pela sua cabeça. E o sangue do Senhor, aquele sangue que nos comprou, todo aquele que crer é perdoado. O Senhor diz: não terei mais lembrança dos seus pecados. Novas são todas as coisas. Aí você vai trilhar e caminhar em novidade de vida. Porque o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então creia na palavra de Deus e obedeça. Crendo no evangelho e sendo batizado, você é lavado, é purificado. As impurezas do pecado ficam nas águas do batismo e escorrem até as profundezas dos mares, porque o Senhor disse que os seus pecados serão lançados nas profundezas dos mares e não terei mais lembrança deles. Então, e o batismo também simboliza o sepultamento, a morte do homem pecador, da mulher pecadora e a ressurreição de uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. Glória a Deus. Então, o batismo, ele tem uma simbologia muito especial, que é a lavagem, da regeneração, da purificação. É lavado com água limpa. A água do batismo é uma água abençoada por Deus, aleluia, é uma água limpa, glória a Deus, aleluia, limpa espiritualmente falando, glória a Deus, porque você pode ser batizado num rio e a água pode estar turva e amarelada, mas é uma água purificadora naquele momento, glória a Deus, aleluia. Todo pecado vai ficar nela, vai sair dali uma pessoa limpa, uma nova pessoa para servir a Deus pela palavra. Então creia, esse mandamento que o Senhor nos manda anunciar o evangelho está escrito:
no Evangelho escrito, eu cito sempre esse escrito por Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O próprio Senhor Jesus Cristo foi até João, que batizava no Rio Jordão, e lá ele foi batizado por João. João se opôs de início a batizar o Senhor Jesus, porque ele disse: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim. O Senhor Jesus disse: deixa por agora, João, para que se cumpra toda a justiça. Glória a Deus, para que porventura alguém não venha dizer que não precisa ser batizado, porque se julga uma pessoa boa, que não faz mal para ninguém e pratica o bem. Ótimo, continue praticando o bem, glória a Deus, mas seja batizado, aleluia, de acordo com a palavra de Deus, aleluia. Se arrependa e faça veredas direita para os seus pés. Venha para a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, porque todos temos um acusador que nos acusa diante de Deus. Satanás, o papel dele é te acusar diante de Deus, acusar a sua maneira de viver, a sua vida, os seus pecados. Mas aqui a pergunta é: quem tentará contra os escolhidos de Deus? Ora, se Deus te escolhe, você obedece, você se batiza, o Senhor não aceita acusação de ninguém. Ninguém poderá te acusar, nem Satanás, porque existe uma passagem que ele disputava o corpo de Josué, o sumo sacerdote, glória a Deus, e Deus mandou trocar, naquela acusação, mandou trocar as roupas, a túnica de Josué, põe nele uma mitra limpa, glória a Deus, uma roupa limpa, e o Senhor não aceitou a acusação do inimigo. Bendito Deus. E aqui também pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Bendito Deus, aleluia. Deus não aceitará acusação de ninguém, porque é Ele que nos justifica pelo seu Filho Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo somos justificados dos nossos erros e pecados. Mas sirva a Deus, obedeça a palavra de Deus para ser limpo, para ser justificado, porque a salvação é uma graça de Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, onde o Senhor não via merecimento em pessoa alguma sobre a face da terra, e o Senhor veio para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Bendito Deus, aleluia! Então ninguém poderá nos condenar, estando na palavra de Deus, estando em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ninguém nos condenará. O adversário não poderá nos condenar, porque é Cristo quem morreu, derramou o seu sangue e nos comprou com a sua própria vida, deu a sua vida, a vida do inocente, puro e imaculado, aquele que não tinha pecado, morreu por nós, morreu por você, para nos salvar. Veja que grande salvação o Senhor trouxe, que preço caro que Ele pagou. Pagou com a própria vida, com dor e sofrimento dele, da sua mãe, do seu pai, da sua família. Glória a Deus, aleluia, dos apóstolos, dos profetas que vieram antes dele, sofreram anunciando a palavra de Deus, foram mortos. Estevão foi apedrejado, outros também foram crucificados, degolados pela espada.
Então, o preço da salvação é muito alto. Para nós não custa nada, só custa a obediência. Mas para muitos custou dor e sofrimento. E nós citamos do Senhor Jesus Cristo, mas houve também dos seus apóstolos, dos seus discípulos que foram mortos e dos profetas antes dele. Pensa nisso, o preço da salvação. A palavra chega para você no conforto da sua vida, chega para você num conforto, em várias posições de lugares agora, dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro da sua sala, do teu quarto, de um lugar de espera, num caminhão, dentro de um avião, de várias maneiras. Mas custou sangue, custou um preço muito alto. Para nós é a graça de Deus, mas para ele foi um preço muito pesado, muito triste e doloroso. Aleluia! Então, e o Senhor Jesus morreu por nós e ressuscitou e está vivendo triunfante, glória a Deus, à direita de Deus, e por nós intercede, glória a Deus, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Tem alguma coisa que nos vai separar do amor de Cristo? Jamais. Não deixe nada acontecer, nada que aconteça te separar do amor de Cristo, glória a Deus, porque muitos se afastam do Senhor, mas o Senhor não deixou de amar aquela pessoa. Não foi o Senhor que se afastou, mas a pessoa vai se afastando. Então a palavra é para você: retorne para o Senhor, ao encontro do Salvador. Glória a Deus, porque não há outro lugar para ir. Glória a Deus, somente em Jesus Cristo temos a vida eterna. Aleluia. Para onde iremos? Como o Senhor Jesus disse para Pedro, ele foi reclamar para o Senhor, porque o Senhor Jesus estava fazendo um discurso muito pesado e as pessoas começaram a se afastar, começaram a ir embora. E Pedro chegou e falou: Senhor, dura este discurso, as pessoas estão indo embora. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse: você quer ir também? E Pedro respondeu: Senhor, não, jamais. Para onde iremos, Senhor? Porque não tem outro lugar para ir, é Jesus Cristo. Então venha com contentamento, com júbilo, porque ele sofreu por você. Glória a Deus, como reconhecimento. Bendito é o nome santo do Senhor. Creia na palavra de Deus e volte para Cristo, aleluia. Você que está se afastando, não se afaste, pare e vai orar. Como que você se aproxima do Senhor? Em oração, em humilhação, não precisa ir longe. Onde você está, se você não puder se ajoelhar, eleva os seus olhos para o alto e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Estenda suas mãos para o Senhor, que o Senhor te segura. Glória a Deus, aleluia. Ele está perto daqueles que clamam por ele, aleluia. Então volte para Cristo, aleluia, para o Senhor Jesus, para a salvação. Faça uma petição, ore a Deus, ande na comunhão com ele, que o Senhor fará você sentir a virtude, a alegria e tirará todo esse mal, toda essa tristeza, essa tentação da sua vida. Aleluia. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui Paulo está dizendo que por amor de Cristo ele era entregue à morte todos os dias, ele corria risco de morte, de apedrejamento, de morte, mas ele sabia também que isso ia acontecer só no tempo determinado por Deus. Aleluia! Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então ficamos com esta palavra. Leia novamente Cântico de Vitória, Deus é por nós, que está escrita no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31. Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus! Se Deus é por nós, nada poderá ficar contra nós.
Bendito Deus, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus.